e a gente trouxe essa pauta do varejo 4.0. O que é isso? Porque eu estou ainda no Web 3.0, que muita gente também não sabe o que é Web 3.0. É né? duro. Porque a gente adora, né? E, aliás, esse mundo do marketing, da tecnologia, adora criar esses novos, né, movimentos e novos entendimentos. E você vê como tá rápido, né? A gente estava discutindo 3.0 até 5 minutos atrás e agora já estamos discutindo 4.0. O que mudou, né? Se a gente for pensar, pelo menos conceitualmente do que se fala, o 3.0, que, aliás, estava um pouco discutindo essa coisa, né, de temas como ISG, como responsabilidade, esse consumidor que ficou mais exigente, que a partir do acesso da informação da internet mudou sua forma de se relacionar com o mundo e tal. Ele evoluiu para um consumidor que ele já é multi-channel, omni-channel, ele já é tecnológico. Todos nós somos em alguma instância. A gente não vive mais a vida sem tecnologia. Né? E mesmo a gente que somos de outras gerações, nós já estamos num nível de tecnologia que a gente já está vivendo uma realidade muito mais próxima de um 4.0 como consumidores. E aí o varejo precisando se adaptar para essa realidade. Né? O 3.0 foi se preocupar com a experiência, se preocupar com de fato ter outros canais, com de fato ter o seu D2C, o seu e-commerce, né? De fato se apresentar socialmente dentro do social digital. Então, essa presença, ela chegou num ponto onde hoje não é mais sobre estar, é sobre como você integra tudo isso e explora toda essa interação, né, com esse consumidor de uma forma muito mais fluida. Então, é mais complexo. Mas é só uma evolução natural, é quase uma evolução incremental natural da espécie. De um jeito muito assim, beabá, né, didático, tem como contar a evolução, o que é o 1.0, o 2 e o 3 e o 4? Porque na história da web, a gente consegue fazer essa explicação de um jeito que o cara que não entende nada fala, entendi. Vocês são mestres na questão, eu vou até falar, se eu falar errado, você fala, Bruno, tá tudo errado. Na web... A Web 1.0, que naquela época que começaram os sites eram burros, né? No sentido de que você lia o que estava lá e a interação era zero, né? Aí o 2.0 foi quando, de fato, você conseguia se logar, o site trazia, ele se modulava, ele tinha algum tipo de interação, você conseguia ter avanços. E o 3.0 essa dinâmica agora de... ainda no 2.0 começaram os traqueamentos, ele sabe quanto tempo você fica numa página, o que você faz. E o 3.0 é essa evolução da descentralização, do ninguém é de ninguém. Aí é um pouco mais complexo explicar para as pessoas, e aqui tão rápido isso, né? Mas no varejo, o varejo essencialmente, desde que eu sou pequeno, o varejo é eu entrar na loja do Boticário e pegar o produto. A loja melhorou, antes era o balcãozão, aí você não podia pôr a mão em nada, né? Aí depois acaba que você interage, as lojas ficaram mais bonitas, o sistema de pagamento mais rápido e surgiu a internet. Mas como você é que... já falou do 1 para o 2. Eu já falei do 1 para o 2? Um era antes da internet. Antes da internet e antes dessa revolução do varejo do autosserviço e da lógica como a gente conhece. Então, o primeiro consumidor, pelo que eu entendo, assim, do varejo, corrija-me se eu estiver errado, mas era esse, o varejo, o primeiro, aquele do balcão, aquele que era o conceito de você vai comprar e tem num lugar que vai te oferecer o produto e tem como você fazer essa compra. O outro é quando você cria mais opções de escolha. Então, você está falando de um espaço onde você escolhe, onde você tem uma apresentação múltipla de produto, onde o produto fala com você, né, no sentido de que o produto tem essa inteligência. Né? Nós estamos falando daquela coisa do primeiro momento da verdade, lá da Procter & Gamble, lembra do First Moment of Truth, Second Moment of Truth? Então, você tinha uma lógica do varejo maduro, que é o varejo que, no fundo, a gente viveu. Nossa geração viveu essa transformação, né? Muito, muito fortemente. E aí vem o 3.0, que é o varejo que já entrou na internet. E aí entra a internet e você já entra num varejo que você tem acesso à informação, você tem um processo muito mais complexo de interação, se misturam os processos de comunicação. Você tem voz também, né? Você fala, você conversa, você troca. Então, muda-se muito a lógica da conversa. E o 4.0 é esse que a gente já é tudo integrado.